Eu pensei que estava salvando a minha irmã, mas era a minha filha que estava pedindo socorro. Meu nome é Renata, tenho 42 anos, sou enfermeira, mãe da Lívia, que hoje tem 19. Mas 3 anos atrás, eu quase a perdi. Não por um acidente, não por uma doença, mas por algo muito mais silencioso e cruel, a minha ausência. Na época, minha irmã mais nova, Camila, foi diagnosticada com câncer. Era o tipo de notícia que vira o mundo de cabeça para baixo. Eu larguei tudo para cuidar dela. Consultas, quimioterapia, remédios, idas e vindas de hospital. Eu era a irmã mais velha, a responsável, a que sempre resolvia tudo. E no meio desse caos, eu me convenci de que estava sendo uma boa pessoa. Mas sem perceber, comecei a falhar onde mais importava. A Lívia tinha 16 anos. Estava no 2º ano do ensino médio. Sempre foi uma menina doce, risonha, cheia de vida. Gostava de música, de desenhar e sonhava em ser arquiteta. Mas naquele período foi ficando diferente. Mais fechada, trancava o quarto o tempo todo, parou de sair com as amigas. Eu achava que era só coisa de adolescente. O pai dela, Eduardo, dizia que eu devia prestar mais atenção, que ela andava triste. Mas eu sempre respondia: ela tá bem, amor. Só é tímida, só precisa de espaço. Eu achava que sabia o que estava fazendo. Eu não sabia de nada. Foi numa terça-feira, um dia qualquer. Eu estava aspirando o quarto dela, o que já era raro, porque ultimamente ela não deixava ninguém entrar. Quando empurrei a cama para limpar embaixo, algo caiu. Um caderno preto, pequeno, com a capa meio gasta e um elástico segurando. O diário. Eu devia ter colocado de volta. Devia ter respeitado, mas vi meu nome na beira de uma página. Mãe, sublinhado 3 vezes. E embaixo, as palavras que até hoje ecoam na minha cabeça. Eu odeio ela. Meu coração parou. Não consegui resistir. Abri o diário. As primeiras páginas eram o que eu esperava. Desabafos sobre o colégio, brigas entre amigas, meninos, notas ruins. Mas conforme fui virando as folhas, o ar ficou pesado. Hoje cortei. Novamente, no mesmo lugar. Dói, mas é um tipo de dor que eu controlo. Senti meu estômago virar. Continuei lendo, com as mãos tremendo. Às vezes, penso em desaparecer. Acho que só o pai choraria. A mãe parece nem notar mais quando eu entro ou saio de casa. Aquela frase me destruiu. Cada linha era uma facada. Ela descrevia onde se cortava, como escondia os machucados. Como se sentia aliviada por um instante antes da culpa voltar. Depois vinham as páginas mais escuras, onde ela falava sobre não querer mais viver. Sobre imaginar o quarto vazio, as coisas dela sendo guardadas, e eu, aliviada por ter uma preocupação a menos. Eu li aquilo soluçando, sentada no chão do quarto da minha filha, cercada por roupas jogadas e sonhos que eu nem sabia que estavam morrendo. Então, encontrei a causa, ou melhor, a minha culpa. Ela escreveu: desde que a tia Camila ficou doente, a mãe sumiu. Ela virou enfermeira em tempo integral da tia. Esquece que tem uma filha. Semana passada, prometeu ir ao meu jogo de futebol. Não apareceu. Ontem, disse que ia voltar para jantar comigo. Não voltou. Hoje é meu aniversário. Fiz o bolo sozinha. Esperei até meia-noite. Ela não ligou. Acho que agora ela tem outra filha. Eu virei invisível. Fechei o diário e chorei como nunca chorei na vida. Eu não era mais a mãe que abraçava, que ouvia, que ria com ela. Eu tinha virado uma sombra. E ela, um fantasma na própria casa. Naquela noite, eu sentei com Eduardo e contei tudo. Não sobre o diário, mas sobre o que eu sentia. Disse que eu precisava mudar, que queria me reaproximar da nossa filha. Ele só me olhou e suspirou aliviado. Eu tava com medo de te dizer, Rê. Eu já percebi que ela tá gritando por ajuda faz tempo. Decidimos dividir as responsabilidades com a Camila. Meu marido passou a ajudar nas idas ao hospital, e minha mãe também. Eu precisava voltar a ser mãe da Lívia. No dia seguinte, liguei pro colégio dela e pedi pra liberarem mais cedo. Quando ela me viu esperando na portaria, ficou surpresa. O que você tá fazendo aqui? Perguntou, desconfiada. Queria te levar pra almoçar. Só nós duas. Durante o almoço, tentei puxar assunto. Ela estava fria, evasiva. Até que vi uma marca no pulso dela, fina, vermelha. Meu coração parou. O que é isso, filha? Foi o gato, respondeu rápido, puxando a manga do moletom. Eu quis chorar ali mesmo, mas engoli. Em vez de confrontar, falei. Eu sinto sua falta, sabia? Ela desviou o olhar. Do que você tá falando? De nós duas. Eu sei que andei distante, mas eu quero mudar isso. Ela ficou em silêncio por um tempo, só mexendo no suco. Depois sussurrou. Agora você se importa? Essas 4 palavras me esmagaram, mas eu não discuti. Só respondi. Sempre me importei. Só precisei que a vida me lembrasse o quanto. A partir dali, comecei minha reconstrução. Prometi pra mim mesma, nenhum plantão, nenhum compromisso, nenhuma ligação ia me fazer perder outro momento com ela. Voltei a assistir aos jogos de futebol, aprendi as músicas que ela gostava, assisti às séries que ela assistia, mesmo sem entender nada. E comecei o ritual. Toda quinta-feira era a quinta da mãe e filha. Cinema, pizza ou só deitar na sala pra conversar. Nada, nem a Camila, nem o hospital, nem o cansaço interrompia isso. No começo, ela desconfiava, dava respostas curtas, ficava mexendo no celular. Mas com o tempo, foi relaxando. Começou a rir.
depois a falar, depois a me abraçar. O Eduardo comentou uma noite. Faz tempo que eu não ouvia a risada dela assim. Um dia, uns 3 meses depois, entrei no quarto dela para deixar a roupa limpa e vi o diário, aberto sobre a cama. Por um segundo pensei que ela tinha esquecido, mas quando li a primeira linha percebi. Ela deixou de propósito. Hoje eu percebi que a mãe voltou. Não sei o que aconteceu, mas é como se ela tivesse acordado de um sonho. Ela veio ver meu jogo, fez meu bolo e me ouve quando eu falo. Às vezes, tenho medo de que isso acabe, mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. Havia um poema também, o mesmo que antes falava sobre sumir, sobre dor, sobre silêncio. Só que agora as palavras eram outras. Me viram quando eu já não gritava. Me seguraram quando eu já caía. Me amaram, mesmo quando eu duvidava. E foi assim que eu voltei para a vida. Eu chorei de novo, mas dessa vez foi de alívio. O mesmo que antes falava sobre sumir, uma dor e dor intensa, silêncio. Hoje, 3 anos depois, vivemos a vida. A Lívia mora em outra cidade. Está na faculdade de arquitetura. Feliz, saudável. De vez em quando me liga só para conversar. Ou para contar algo bobo, tipo o café novo que descobriu perto do campus. Semana passada, antes de desligar, ela disse algo que me fez travar. Mãe, obrigada por ter lutado por mim, mesmo quando eu tinha desistido. Eu engoli o choro e só respondi. Sempre vou lutar, filha. Sempre. Depois da ligação, fiquei olhando pro nada, lembrando de como quase perdi tudo. Não por maldade, mas por distração. Por acreditar que amor bastava, quando o que faltava era presença. Penso que aquele diário me escolheu, como se ele tivesse caído de propósito, me implorando para abrir os olhos antes que fosse tarde. Se eu não tivesse lido, talvez hoje minha filha fosse só uma lembrança numa moldura. E é por isso que sempre que vejo uma mãe atolada de obrigações, eu digo que aprendi da pior forma. Não existe cuidado maior com o mundo do que cuidar de quem te chama de mãe. Porque quando o amor fica em silêncio, o coração de um filho pode gritar, e a gente nem ouve.